A biologia é a área da ciência que estuda os seres vivos, e para entendermos melhor o que e como essa área produz atualmente, nessas aulas vamos focar na história da produção desse conhecimento. Observando povos nativos, conseguimos notar uma tendência que o ser humano tem em nomear tudo o que é importante para a sobrevivência dele. E quando se trata de seres vivos, costumamos encontrar a criação de nomes para se falar sobre um determinado grupo com uma série de características em comum. Na nossa sociedade, conseguimos notar isso ao ver a quantidade de nomes com origem tupi-guarani que ainda usamos para classificar alguns grupos de animais e plantas, como baiacu, cupim e samambaia, por exemplo. Como vamos ver nesse vídeo, com o passar do tempo, as classificações dos organismos vivos foram se tornando mais complexas para abraçar a diversidade atualmente conhecida. E dentro da biologia temos um ramo focado na delimitação dos tipos de organismos e a sua classificação, que chamamos de taxonomia. Na natureza, encontramos grupos de indivíduos que compartilham certas características, e o conceito de espécie nasce tentando classificar esse grupo como uma unidade. Por exemplo, quando observamos um grupo de seres humanos ao lado de um grupo de cachorros, conseguimos ver que esses dois grupos são diferentes entre si e que cada um desses grupos é formado por indivíduos que apresentam uma série de características em comum. E para entendermos a definição de espécie mais aceita atualmente, precisamos olhar como se deu a construção desse conceito ao longo do tempo e quais pensamentos guiaram essas formas de classificação. Ao longo desse vídeo, vamos olhar dois momentos históricos importantes para a classificação de seres vivos que usamos hoje em dia. O primeiro é a Idade Antiga na Grécia. Aqui, aqueles que estudavam a natureza só conheciam a fauna e a flora dos seus próprios países e exaltavam a harmonia e a ordem da natureza, guiado por um pensamento chamado de essencialista, que nos diz que existe uma essência que faz com que os indivíduos de um mesmo grupo tenham certas características físicas em comum. Dos gregos antigos, Aristóteles é normalmente conhecido como o primeiro a desenvolver uma forma de classificação dos seres vivos mais detalhada. Muito provavelmente, outros autores vieram antes dele e falaram sobre suas observações de animais e plantas. E ele muito provavelmente incorporou diferentes pontos desses autores. Mas outros antigos que falassem sobre diferentes classificações que vieram antes dele não se preservaram até os dias de hoje. Nesse período, os seres vivos já eram classificados de forma geral em dois grandes grupos: o reino Plantae, ou o reino vegetal, e o reino Animalia, ou reino animal. Aristóteles, por sua vez, classificava esses organismos em grupos menores de acordo com a semelhança de suas partes, e para isso ele utiliza os termos gênero e espécie. Nessa interpretação, todo gênero é dividido em espécies, independente do nível de classificação. Se pegarmos como exemplo o grupo de animais carnívoros, poderíamos classificar os cães como uma espécie e o grupo dos carnívoros em si como um gênero. Da mesma forma, poderíamos chamar o grupo dos cães como um gênero e classificar os poodles como uma espécie. Com o passar do tempo, o cristianismo se tornou o pensamento dominante na Europa, e com a interpretação literal do Gênesis, passou a ser aceito que todos os grupos de seres vivos que existem hoje em dia são descendentes diretos dos casais iniciais criados por Deus. Como vimos entre os conceitos de gênero e espécie, o conceito da espécie é mais restrito, e com isso a espécie passa a ser interpretada como o grupo de descendentes do primeiro casal de plantas ou animais. O essencialismo grego passa por algumas alterações e fundamenta a forma como os pensadores desse período observam a natureza, e o enfoque na classificação pela semelhança dos indivíduos se mantém. Essa forma de classificação funcionava muito bem para classificar grupos semelhantes, mas apresentava alguns problemas para classificar espécies de animais com dimorfismo sexual, que seriam as espécies em que machos são diferentes das fêmeas, ou aquelas espécies que têm uma grande variação de acordo com seu estágio de desenvolvimento. Para resolver esses problemas, passou a se observar toda a variação que se obteria na reprodução dos indivíduos no momento de se classificar uma determinada espécie, o que reforçava a ideia de que cada espécie descende do primeiro casal criado por Deus. Dos autores essencialistas mais importantes, podemos citar Carl von Linné, também conhecido como Linneu, e é importante destacar aqui que muitos autores falaram sobre esse tema entre Aristóteles e Linneu. Então, muito do que vamos apresentar aqui não foi criação de Linneu, mas foi adotado por ele. A primeira
primeira diferença entre eles já se dá na forma como Linneu passa a conceituar gênero e espécie. Enquanto em Aristóteles essas duas classificações poderiam mudar de acordo com o recorte que o autor fazia, para Linneu essas categorias viram categorias bem definidas. Como já vimos, os pensamentos essencialista e criacionista nos diz que todos os grupos de animais foram criados da forma que são hoje, e isso se dá pela sua essência. Para Linneu, os gêneros seriam essas essências e cada espécie seria derivada diretamente dos primeiros casais criados por Deus. Diferente de Aristóteles e outros autores que usava apenas os reinos vegetal e animal, gênero e espécie como níveis categóricos, Linneu passa a usar 5 diferentes níveis categóricos, que seriam reino, classe, ordem, gênero e espécie. Esses níveis são hierárquicos, o que nos quer dizer que um conjunto de espécies forma um gênero, conjunto de gêneros formam uma ordem e um conjunto de classes formam um reino. A partir do século XVIII, grandes viagens em busca de espécies vegetais e animais exóticos foram realizados por europeus ao redor do planeta, e com isso o número de espécies e gêneros conhecidos cresceu absurdamente. Em 1753, por exemplo, Linneu especulava que existiriam por volta de 10 mil espécies de plantas. Já agora, no ano de 2016, foram contabilizados por volta de 374 mil espécies de plantas. Com esse aumento, os autores que vieram depois do Linneu sentiram a necessidade de criarem novas categorias intermediárias, e atualmente utilizamos 7: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mas dependendo do tipo de estudo, também conseguimos encontrar outras categorias intermediárias, que não são tão usadas como as anteriores, como subfilo, infraclasse, subordem, superfamília, subfamília, subgênero e subespécie. Outra importante novidade adotada por Linneu foi a criação das regras de nomenclaturas das espécies, que utilizamos até os dias de hoje com devidas alterações. Toda espécie tem um nome duplo formado pelo seu gênero seguido de seu epíteto específico, ambos escritos em latim. Além disso, o nome deve estar destacado no texto em itálico ou sublinhado, com a primeira letra do gênero sempre maiúscula e o restante minúsculo, como podemos ver nesse exemplo do nome científico da espécie humana, que é o Homo sapiens, que vai aparecer na tela. O Homo é o gênero e o sapiens é o epíteto específico. Essas regras criam uma padronização que facilita a comunicação entre pessoas de nacionalidades diferentes e facilitam na organização das diferentes espécies. O conceito de espécie e a forma como o ser humano classifica os seres vivos não acaba aqui, mas para falarmos sobre esses pontos, precisamos conhecer outras áreas da biologia, e isso vamos fazer ao longo das próximas aulas e dos próximos vídeos. Eu vou deixar um link no comentário fixado para o site do Cursinho Livre da Norte, onde vou deixar essa aula em texto e uma lista de exercícios que foram usados em vestibulares sobre o tema para download. E é isso, para o pessoal que participa do cursinho até a aula presencial, e para quem não é, até o próximo vídeo.